E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos corrigir a atividade do capítulo O Brasil na Primeira Guerra Mundial. Eu espero que todos estejam com o livro aberto, com as questões respondidas para acompanhar a correção. Bora lá! A questão 1 fala o seguinte: sobre o Brasil no período da Primeira Guerra, é incorreto afirmar que: letra A imigração no país alcançou seu auge. Letra B, o avanço progressivo da industrialização e a oferta de emprego fizeram com que o setor urbano ganhasse importância e visibilidade. Letra C, as condições de trabalho dos operários eram favoráveis, uma vez que havia uma legislação trabalhista que garantia a preservação dos direitos dos trabalhadores. E letra D, a Primeira Guerra foi responsável por um crescimento industrial do país em razão da prática da política de substituição de importações. Bem, pessoal, a questão incorreta aí seria a letra C. As condições de trabalho no Brasil eram precárias, tanto que nesse período foram organizados vários movimentos trabalhistas e foram deflagradas várias greves, principalmente lá na região sudeste, tá certo? Então a letra C é incorreta. Questão 2. Observe a tabela a seguir e responda ao que se pede. Número de fábricas e operários no Brasil na década de 20. Região Norte, tínhamos 247 fábricas e 3.691 operários. O Nordeste tinha quase 10 vezes mais o número de fábricas, com 2.408 e 57.496 operários. No Sudeste, tínhamos 7.458 fábricas, com 176.548 operários. No Sul, 3.187, com 37.253 operários. No Centro-Oeste, que naquela época não tinha se urbanizado ainda, tínhamos apenas 36 fábricas, contando com 524 funcionários, dando um total de 13.336 fábricas no Brasil e 275.512 operários. Nesta tabela temos a primeira questão, a letra A. Quais foram as características do processo de industrialização no Brasil durante a Primeira República? Bem, pessoal, a industrialização brasileira na Primeira República foi caracterizada pela utilização da mão de obra imigrante e capitais oriundos da exportação do café, e parte do lucro da venda do café acabou sendo aplicada e ampliada no investimento do ramo industrial. Além disso, grande parcela dos imigrantes que chegaram aqui no país vieram de países industrializados, então eles já estavam familiarizados com esse tipo de trabalho. Ao mesmo passo, eles migraram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, fazendo com que houvesse durante esse período um êxodo rural. Letra B. De acordo com a tabela, a região sudeste era a que apresentava o maior número de fábricas. Tomando como base as discussões do capítulo, explique por que ocorreu esse fenômeno. Bem, pessoal, é só a gente se lembrar que o Sudeste foi o alvo, foi o centro da produção cafeeira do Brasil naquela época, consequentemente era a região mais rica do país, concentrando também o maior número de capitais financeiros. Consequentemente, desde o século XIX, grande parte do eixo político e social acabou sendo deslocado para essa região, fazendo com que também a indústria de substituição que surgiu lá no país tivesse o nascimento lá na região sudeste. Questão 3. Considerando o que foi estudado, nota-se que o setor agrário era maior que o industrial nos primeiros anos do século XX. A qual elemento esse fato se deve? Bem, pessoal, é só vocês pensarem no seguinte: o Brasil até então sobrevivia apenas do capital agroexportador. Então é uma herança colonial que a gente venha trazendo até então, fazendo com que o país mantivesse essa estrutura econômica por tanto tempo. Além disso, quando nós nos tornamos independentes e mais tarde durante a nossa proclamação da República, quem estava por trás desses processos políticos e quem liderou o país a partir de então foram as chamadas elites agrícolas do país, fazendo com que esse sistema econômico se perpetuasse dentro do Brasil. Questão 4. Elabore um mapa conceitual utilizando os seguintes termos: anarquismo, socialismo, crescimento urbano, imigração, industrialização, greves, melhores condições de trabalho, substituição de importações e Primeira Guerra Mundial. Então nessa questão, pessoal, eu gostaria que vocês tivessem feito um mapa mais ou menos assim. O Brasil, durante a Primeira Guerra Mundial, passou por um processo de industrialização e modificação da sua mão de obra.
na industrialização houve uma substituição das importações, o que motivou também o crescimento urbano. Além disso, em relação à modificação da mão de obra brasileira, nós temos a instauração de fato do trabalho assalariado, contando com operários nessas novas fábricas, vindos muitas vezes da Europa através do processo de imigração, e eles, por já terem experiência no ramo industrial lá dentro da Europa, já trabalhavam e já tinham conhecimento sobre os preceitos de consciência, de resistência propostos lá pelo anarquismo e pelo socialismo, o que gerou aqui no Brasil uma crescente luta por melhores condições de trabalho, o que ocasionou também o disparate lá, a entrada de um sem número de greves, principalmente durante a exploração dessa mão de obra assalariada. Questão 5. Analise a charge e faça um exercício de leitura da imagem apresentada, considerando a participação do Brasil na Grande Guerra. Quem são os personagens presentes nela? Que crítica é feita na charge? Quando nós vemos aí a crítica, ou a charge no caso, nós vemos o Brasil na guerra. Um soldado enorme, aparentemente tirando o pão da mesa de uma família, com a legenda: o último pedaço de pão. Bem, pessoal, quando a gente vai analisar essa imagem, fica claro que as classes mais baixas, representadas pelas pessoas sentadas à mesa, têm o seu pedaço de pão roubado pelo soldado romano, que simboliza o imperialismo do século XIX e XX. Nela há uma crítica ao sofrimento imposto a essas classes com a entrada do país na guerra, visto que o envolvimento no conflito podia literalmente levá-las à miséria. Questão 6. Sobre a ideologia manifestada pelo movimento operário no Brasil durante as primeiras décadas do século XX, é correto afirmar que eram, letra A, de caráter socialista, já que grande parte dos imigrantes eram franceses e participaram da Comuna de Paris. Letra B, anarquistas e desejavam acabar com o Estado brasileiro para dar início a um governo sem hierarquias. Letra C, liberais radicais e visavam atingir o poder por meio de eleições, e por isso lutavam pela ampliação dos direitos eleitorais. Letra D, socialistas utópicos e viam no Brasil um lugar propício para a construção de uma sociedade igualitária devido à visão idealizada que tinham da América. E letra E, anarquista em sua maioria, e defendiam a luta contra as más condições dos trabalhos por meio da organização das greves. Bem, pessoal, uma grande parte dos imigrantes europeus que vieram ao Brasil trouxe na bagagem a defesa dos ideais anarquistas, e ao experimentar no Brasil uma realidade precária de trabalho industrial, passaram a se organizar e a lutar por melhores condições de trabalho, sendo, no entanto, duramente reprimidos pelo Estado brasileiro naquela época. Então a letra correta aí seria a letra E. Anarquistas em sua maioria, e defendiam a luta contra as más condições dos trabalhadores por meio da organização de greves. Questão 7. Sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar. Letra A. O governo brasileiro declarou guerra à Alemanha em 1914. Não, já está errado. Declarou em 1917. Letra B. O governo brasileiro manteve-se neutro ao longo de todo o conflito. Também está incorreto. Durante a primeira metade do conflito, o Brasil se manteve neutro, entrando na guerra a partir de 1917. Letra C. A partir de 1916, o exército brasileiro participou de batalhas na Bélgica e no norte da França. Falso. O Brasil entra na Primeira Guerra a partir de 1917, só que também não enviou nenhum soldado para atuar nas frentes de guerra. Letra D. O Brasil enviou uma missão médica, um pequeno contingente de oficiais do exército e uma esquadra naval que se envolveu em alguns confrontos com submarinos alemães. Essa letra D está correta, já que leva em consideração a verdadeira realidade de participação do Brasil durante esse período. E a letra E, juntamente com a Argentina, o governo brasileiro organizou uma esquadra naval internacional incumbida de patrulhar o Atlântico Sul contra as ofensivas alemãs. Mentira também, pessoal. O patrulhamento naval foi desenvolvido no litoral ocidental africano, tá certo? Então a correta aí seria a letra D. E por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Não deixem de curtir o vídeo, de comentar se tiver qualquer dúvida. E para a próxima videoaula eu quero que vocês abram o livro de história lá no capítulo 8 para ficarem afiados para o próximo vídeo, tá certo? Desejo a todos uma ótima semana e até mais.